Agora, candidato, salário família, aumento de professor, usar todos esses recursos do FURST, que deve ser usado apenas para a questão de universalização das telecomunicações mesmo, colocar computadores nas escolas, enfim. E ainda a questão da CID, que o senhor tocou, que é um dinheiro que deveria ser aplicado nas estradas e o governo usa para contingenciamento. Como é que o senhor ainda pretende colocar tudo isso aqui em prática com este orçamento que já está aí comprometido com Bolsa Família, que não tem mais dinheiro, não tem mais de onde tirar dinheiro? A carga tributária já está lá em cima. Abaixa a carga tributária e mesmo assim ainda vai ter de cumprir todo esse programa de governo? Denise, eu sabia que todos iriam me perguntar isso durante a campanha, porque tudo tem que ter orçamento e tem que ter origem para esse orçamento, exatamente, que temos que ter o quê? O dinheiro para isso. O dinheiro para a realização tem que vir de algum lugar. Olha, duas fontes serão fundamentais. Primeiro que se nós mudarmos o foco, exatamente isso, do modelo nacional de desenvolvimento, do bancário e financeiro, que tira, suga da sociedade 25%, para a produção e produtividade, nós vamos melhorar em muito, né, a arrecadação. Por quê? Com maior produção e produtividade, nós vamos contemplar todos os setores produtivos com incentivo para que ele produza mais. Vamos dar um exemplo aqui da agricultura, do qual eu já, inclusive, trabalhei no Ministério da Agricultura em 76, com o maior ministro da Agricultura que esse país já teve, que é Alisson Paulinelli. Lá eu aprendi e entendi. Ele criou as Ematérias, que são exatamente essas empresas de extensão rural, as Embrapas, que são de pesquisa. Então, foi o maior ministro que esse país teve. Depois foi Cine Lima, que fez as Cibrasens, são os armazéns, né, para também termos maior produção e produtividade e guardarmos em silos a nossa produção. Veja bem, Denise, hoje nós temos a chamada agropecuária extensiva no Brasil. Queimam-se as matas da Amazônia e jogam os bois. Então o boi rende menos porque ele está criado extensivamente. Deveria ter o quê? A criação intensiva, ou seja, você ter em confinamento, este boi vai render mais e menos área e produzir mais carne, né? A vaca produzir mais leite. Por exemplo, a vaca brasileira produz de 4 a 6 litros, né, por dia. A Argentina, 14. Já dá? Dá para entender? Claro. E o boi, o nosso boi, temos 2 anos e meio para o ponto de abate. Você confinado pode colocar 1 ano e meio. Viu? Não é exemplo da agropecuária. Vamos então para a indústria. Podemos produzir melhores carros, com mais robôs, com mais tecnologia. Também você tem, então, produção e produtividade. Tudo é questão de produção e produtividade. Você reduz o espaço para a produção, produz mais, ganha mais e cresce mais. E isso nós temos que transformar esse país em eficiente. Nós temos portos atravancados com navios, nós temos a rede, a malha rodoviária e ferroviária nossa sucateada, os aeroportos, uma vergonha. Ninguém anda neste país mais, porque não se consegue, é causa aérea o tempo todo, não se faz desenvolvimento da nossa infraestrutura nacional há tanto tempo. Claro que tem que pensar no social, tem, mas é infraestrutura. Bom, mas só que nós temos um sugador maior disso tudo. Sabe quem? Os bancos. Como se pode praticar a maior taxa do mundo de juros, como aqui no Brasil? 10% são drenados para o banco, 200 bilhões por ano. Denise, se eu transformar o Bolsa Família, que hoje Lula gasta, né? De 12 bilhões para 50, ainda vai sobrar para o banco 150. 150, porque o juro é alto demais, gente. Não pode dar para o banco 10% ao ano. Mais inflação, claro. Então nós temos que mudar o modelo do desenvolvimento nacional. Temos que fazer com que o governo capte recursos pagando menos. Por que o americano paga 0,25 lá, hein? Eu te pergunto, que risco o país é o nosso? Se nós temos as melhores terras férteis do mundo, minerais, a Amazônia de garantia, o pré-sal, 190 milhões de brasileiros produzindo, que risco nós somos? A Argentina tem um risco, país menor que o nosso. Falta vergonha aos governos que sucessivamente se quedam aos banqueiros internacionais. Então nós temos que reduzir o custo bancário. O senhor falou em aviação, o senhor falou em petróleo. Como o senhor vai tratar as agências reguladoras? É outra pergunta. As agências reguladoras vieram exatamente para dinamizar e para normatizar. Acontece que desde o Fernando Henrique para cá, quando fizeram isso naquela ânsia de privatização, essas agências passaram a regulamentar e regularizar a situação, foi para os próprios setores que fazem. Por exemplo, a Anatel faz muito pouco pelas telecomunicações. Nós temos o telefone mais caro do mundo aqui, gente. Onde já se viu, por exemplo, um celular lá em São Paulo,
Se a pessoa está na periferia a 10 quilômetros do centro de São Paulo, só porque é outro município, se paga interurbano. Isso não pode. Lá nos Estados Unidos, de um estado pode ser nem paga isso. Está caro demais. Nós temos então que regularizar, regulamentar para o bolso do consumidor, porque eles estão ganhando dinheiro demais. Candidato. Neste país nós temos que parar com isto. As aviações, as empresas aéreas, só para concluir, Manzini, as companhias aqui são 2 ou 3, praticamente um duopólio, Gol e a TAM. Por quê? Essa ANAC só deixa que elas façam o que quiserem contra todo mundo e ainda manda você para a justiça reclamar. Não pode. Estamos regularizando para elas. Então o Banco Central é banco de quê? De banco, não é banco nosso. Então nós temos que tomar vergonha na cara e ter um governo que tenha coragem. Para isso, só para concluir, Manzini, nós não podemos receber dinheiro desse pessoal, não. Eu não quero receber um centavo de banqueiro na minha conta. Eu quero colocar no Banco Central o industrial e quero colocar como ministro da Indústria e Comércio quem? Um banqueiro, para ele ver as agruras que quer produzir, para ele ver como é difícil produzir as safras agrícolas, né? E ter as intempéries contra ele, pagar impostos altos e gerar emprego. Então tem que ter vergonha na cara, não receber dinheiro desde que financiam campanhas políticas caras como os 3 candidatos estão aí. O reajuste do salário mínimo, inclusive agora o reajuste para o aposentado, 7% foram suficientes ou não? E de onde viria mais dinheiro se o senhor concorda que o índice deveria ser maior? Veja bem, 7% o Lula deu chorando muito, né? Agora, foi justo. Mesmo porque os nossos pais, nossos avós, já deram o que tinham que ter dado, né? De colaboração para que o nosso país pudesse existir, o nosso país pudesse crescer, não é? Eu creio que foi justo e correto. Agora, sou daqueles que vê que a nossa Previdência ainda está com um buraco deste tamanho, como se diz, para cobrir. Então, é necessário, sim, que esse nível de reajuste não se amplifique. O fator previdenciário é fundamental, sim. A França está revendo para baixo também, digamos, os anos trabalhados, ampliando os anos trabalhados, né, e reduzindo também a questão do tempo. Eu creio que, dessa maneira, nós podemos equilibrar um pouco mais com outra coisa que não se faz hoje. Sabe o que é? Morre gente, não se fiscaliza. A fiscalização é o maior rombo. Nós temos que aperfeiçoar o aparato de fiscalização. Acima de tudo, é isso que proporciona que tenhamos tanto roubo e roubo. Agora, é justo 7%? Se eu pudesse, daria mais. O senhor entendi, o senhor é a favor da manutenção do fator previdenciário? Sou, porque senão nós não vamos corrigir isso nunca. Nós estamos com a população envelhecendo, né, cada dia mais. Vamos ser corajosos, gente, não ficar fazendo média, vamos ser corretos. As pessoas estão vivendo mais, então é necessário trabalharmos mais. Não dá para a gente conviver com muita gente que rouba e, ao mesmo tempo, nós damos muito mais cedo a possibilidade da pessoa se aposentar. Mesmo porque também quem se aposenta continua trabalhando. Olha, o Tiago Ciper, lá de Cascavel, mandou uma pergunta pelo Twitter. E a mesma pergunta do Paulo Bel, cuja cidade agora ele não citou aqui, chegou por e-mail. Agradeço a pergunta dos dois e tem a ver com o mesmo assunto. O que o senhor faria para reduzir as desigualdades, apesar do esforço do Bolsa Família, levando em conta que o Brasil ainda, segundo o Paulo Bel, tem 50 milhões de miseráveis. Eu não sei se é esse número, mas é o que ele cita aqui. Mas, enfim, a pergunta é essa. Qual seria a sua política para combater a miséria no país? Produção e produtividade, não tem saída. O Brasil produz 37 milhões de toneladas de arroz. Sabe quanto? 400. Lá tem fome, mas não tem miséria. Este país tem que ser o celeiro do mundo e, para começar, o celeiro aqui internamente. Melhorar o consumo e, acima de tudo, termos excedentes exportativos. E a educação, gente, podemos esquecer. Nós, tendo uma educação compatível com a nossa necessidade, nossos jovens aprendendo e se formando mais cedo, nós vamos colocá-los mais cedo no mercado. E aí, exatamente, a grande revolução que a Coreia fez. A Coreia, 20 anos atrás, está no nível do Brasil. E hoje está 2 vezes maior. Olha, a pergunta aqui do Manuel Silva, de São José dos Campos. Obrigado. Seu projeto para a segurança pública. Fora essa questão toda das prisões, transformá-las em presídios, não é apenas nisso que eu me limito, não. Creio que o mais importante é darmos condição para que as nossas polícias, né, tenham equipamento, mais sofisticados, porque como combater esses bandidos que vêm com aquelas metralhadoras, com bombas, com não sei o quê, e depois melhores salários. É a única maneira. E temos uma justiça mais eficaz para punir aqueles que exatamente também muitas vezes se comportam como bandidos. Candidato, uma última pergunta para passar para a Denise. O senhor conhece Goiânia?
Sim, claro. A pergunta do Júnior Serra. Isso. Ele parabeniza o senhor pelo projeto do Banco da Juventude, que eu inclusive também achei interessante, que eu estava lendo seu programa hoje, eu gostaria até de voltar ao assunto, mas ele pergunta, o metrô de superfície, ele se adequaria a Goiânia? Perfeitamente. Inclusive, eu estive com o prefeito Iris Rezende no ano passado, que se prontificou em avaliar a possibilidade de fazê-lo, mesmo porque Goiânia está ficando congestionada, né? E é uma pena que não fez. E espero que o atual prefeito reavalie este projeto que eu já apresentei lá, inclusive, para que nós não continuemos com esse trânsito infernal que vive Goiânia, com a cidade redonda, planejada, mas tem excesso de carro. Então o metrô lá não dá certo não, hein? Lá é muito caro para se construir 150 milhões de dólares um quilômetro contra 30 do aerotrem. Espero que, pelo menos entre o aeroporto, né, e o centro da cidade, se faça esse aerotrem o quanto antes.